Vamos lá então. Após trabalharmos a teoria sobre as paraestatais, vamos trabalhar alguns exercícios. Vamos ver como que esse tema está caindo em prova de concurso, tá bom? Vamos lá. Vamos à primeira questão. Diz assim, ó. Numerosos professores, em recente reunião da categoria, queixaram-se da falta de interesse dos alunos pela cultura nacional. O Sindicato dos Professores de Colégios Particulares do município X apresentou, então, um plano para ampliar o acesso à cultura dos alunos com idade entre 10 e 18 anos. Obter a qualificação de organização da sociedade civil de interesse público e celebrar um termo de parceria com a União a fim de unir esforços no sentido de promover a cultura nacional. Aqui então, no cabeçalho, na redação da questão, nós já percebemos aqui um equívoco. Lembra que nós falamos? Sindicato não pode qualificar como OCIP. Vamos lá, vamos continuando. Considerando a proposta apresentada e a disciplina existente sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. O sindicato não pode se qualificar como organização da sociedade civil de interesse público, uma vez que tal qualificação de origem doutrinária não tem amparo legal. Espera aí, até aqui tá certo, ó. Mas vejam só, nós vimos sim que a lei já traz essa proibição. E aqui está dizendo que a origem é doutrinária. Então esse item, a letra A, está errada. Tem previsão legal sim, essa proibição. O sindicato não pode se qualificar como OCIP, em virtude de vedação expressa da lei federal sobre o tema. Olha lá, então a alternativa correta é a letra B. Mas vamos trabalhar as outras, né? O sindicato pode se qualificar como OCIP, aqui está errado também. Letra D, o sindicato pode se qualificar como OCIP, já começou mal essa questão, né? Então, gabarito correto, a letra B. Vamos ao próximo. Vamos lá. A qualificação de entidades como organizações sociais e a celebração de contratos de gestão tiveram origem na necessidade de se desburocratizar e otimizar a prestação de serviços à coletividade. Isso mesmo. O Estado moderno, vamos lá, bem como de se viabilizarem o fomento e a execução de atividades relativas a áreas especificadas na Lei 9.637 de 98. Certinho, então perfeito aqui. Como ensino, aí traz as atividades, né? O objetivo, então, ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Então, perfeito esse item, né? Então, gabarito certo. Vamos à próxima questão. Vamos lá. O Estado compõe o primeiro setor, perfeito, ao passo que o mercado configura o segundo setor. Isso mesmo. E as entidades privadas sem fins lucrativos vão compor o denominado terceiro setor. Então, perfeito esse item, gabarito correto aí pra gente. Vamos à próxima questão. Desta feita, ó, banca FCC. Diz assim: as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público e os serviços sociais autônomos são espécies do gênero denominado entidades de colaboração com a administração pública. Perfeito. No caso, as paraestatais. É característica comum dessas três espécies, conforme legislação federal, estarem sujeitas ao controle dos tribunais de contas. Perfeito isso daqui, ok? Embora tenham personalidade jurídica de direito privado. Então está perfeito, tá? Mas vamos trabalhar as outras aqui. Serem beneficiárias de prerrogativas processuais
semelhantes às entidades de direito público. Aqui está errado, tá bom? Essas pessoas não vão gozar, né, das prerrogativas processuais, como a fazenda pública, como a autarquia e também as fundações de direito público. Aí continua, né? Quando houver questionamento dos atos praticados no exercício de atividades consideradas de interesse público, tá bom? Então, não vão possuir as prerrogativas processuais, né? Letra B, então, está errada. Vamos lá. Contarem obrigatoriamente com a participação de representantes do poder público em seus órgãos internos de deliberação superior. Aqui apenas para a OS, ok? A lei exige apenas para a organização social a participação obrigatória do poder público lá, né, em seus órgãos internos. Serem beneficiárias de contribuições para fiscais. Olha lá. Estabelecidas para custeio de suas atividades de interesse público. Quem vai receber contribuição para fiscal? Apenas os serviços sociais autônomos, tá bom? Né, o sistema S. Letra E, celebrarem obrigatoriamente contrato de gestão com a administração pública para desempenho de suas atividades. Vamos lá. Serviços sociais autônomos, aqui serão autorizados por lei. Organização social, tudo bem, contrato de gestão. E a OCIP, termo, lembra que nós trabalhamos? Termo de parceria. Então, alternativa correta, como já vimos, a letra A. Vamos à próxima questão. Eu coloquei aqui pra gente só uma observaçãozinha quanto à participação do poder público nos conselhos. Artigo 3º da Lei 9.637 diz o seguinte, aqui o ano está errado, tá? De 98, aqui eu pus um 0 a mais aqui. Conselho de administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o respectivo estatuto, observados para fins de entendimento os requisitos de qualificação. Então, para receber a qualificação de OS, tem que cumprir os seguintes requisitos. Ser composta de 20% a 40% de membros natos representantes do poder público, definidos pelo estatuto da entidade. Então, quando nós falamos em OS, de 20% a 40% dos membros natos devem ser representantes do poder público, tá? Lá dos membros do conselho, ok? Então, isso daqui é só uma informação pertinente à questão que nós já trabalhamos. Vamos à próxima questão. Olha lá, a prova do TCU, né, não é da área jurídica, mas interessante. Quando nós falamos de auditor, quando nós falamos de direito administrativo, tá, uma fonte interessante de questão é justamente o concurso do TCU, tá, concurso de auditor, né, hoje em dia é auditor. Vamos lá. O Estado, quando celebra termo de parceria com organizações da sociedade civil de interesse público, vamos lá, abre mão de serviço público, transferindo-se à iniciativa privada. Interessante, quando nós falamos nas paraestatais, vão praticar uma atividade auxiliar, ou seja, vão colaborar com o poder público. É óbvio que o poder público continua praticando a mesma atividade. Não há a transferência da titularidade da atividade pública à entidade paraestatal de maneira alguma. Tá? O poder público transfere apenas o quê? A execução de alguma atividade pública, geralmente um serviço público, uma atividade social. Então, gabarito errado para essa nossa questão, hein? Então, gabarito errado. Vamos lá, vamos à próxima. Diz assim: a respeito da organização e estrutura da administração pública brasileira, assinale a opção correta. Vamos lá, correta então. Uma entidade é considerada desconcentrada quando suas competências, por consequência, o poder decorrente delas forem distribuídos entre outras entidades da administração pública. Aqui o erro, tá, está aqui na expressão, não é desconcentrada. Aqui
ela é considerada descentralizada. Nós já trabalhamos isso anteriormente. É questão de múltipla escolha, não é isso? Geralmente eles cobram vários temas em uma única questão. Então o erro está aqui, descentralizada. Continuando. Quanto à posição estatal, um órgão público autônomo é um centro de competência despersonificada. Beleza, tá certo isso daqui. Criado por lei, está certo. Representativo dos poderes do Estado e que não possui qualquer subordinação hierárquica. Quem vai representar o Estado, no caso, vai ser o órgão independente. Depois do órgão independente, tudo bem. Aí vamos ter o órgão autônomo, ok? Órgão independente. Os órgãos, exemplo do Poder Judiciário, os tribunais, as casas legislativas, o Senado, no caso, a Câmara, tá vendo? Então, né, se fizermos aqui uma pirâmide, nós vamos ter os órgãos independentes e, posteriormente, aqui, os órgãos autônomos, tá? Então, gabarito errado aí também. Vamos lá. As agências reguladoras possuem a função de regulamentação, está certo, controle e fiscalização dos serviços públicos delegados ao setor privado. Perfeito, tá? Enquanto as agências executivas têm por objetivo execução de atividades administrativas. Perfeito esse item, tá? Então as agências reguladoras vão ali fiscalizar, vão regulamentar os serviços públicos delegados ao setor privado, enquanto as agências executivas vão praticar atividades típicas de Estado, típicas de administração pública, como, por exemplo, o Inmetro. Então, gabarito correto aqui para a letra C. Vamos lá, a letra D. O sistema S, olha lá, Senai, SESI, SESC, SENAC e SEBRAE, é considerado uma organização de sociedade civil de interesse público. Não, eu não posso afirmar nunca que uma OS, o sistema S, ou seja, o Serviço Social Autônomo, vai ser o CIP. Não, de maneira alguma. Ou vai ser, né, vai ser o Serviço Social Autônomo, ou vai ser o CIP. Então isso aqui já está errado. Agora, continuando. Caracterizado por meio de um contrato de gestão, misturou tudo, contrato de gestão é para OS, em que são discriminadas as atribuições, obrigações e responsabilidades do poder público e da organização, bem como os incentivos a serem recebidos do Estado para a sua execução. Interessante, essa questão ela conseguiu misturar OS, OCIP e os serviços sociais autônomos, né? Então aqui tudo errado. Letra E. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, perfeito, criadas por lei, tá certo, não é isso? Integrantes da administração direta, não, da administração indireta do Estado, o erro está aqui, para desempenhar funções que sejam atípicas de Estado, outro erro, funções típicas de Estado. Então ficamos aqui, né, a questão correta é a letra C. Tá vendo? Questão de múltipla escolha, geralmente a banca consegue cobrar vários temas na mesma questão, como nós acabamos de ver. Então, gabarito correto, a letra C. Tá bom? Então, finalizamos mais um bloco. Trabalhamos, no caso, as entidades paraestatais. Câmera, por gentileza. Trabalhamos, então, as entidades paraestatais, aquelas pessoas que não pertencem, lembre na sua prova, ao poder público, tá? Apenas vão colaborar com a administração pública para ali, né, em busca de seus fins, e elas vão receber, então, fomento, né, vão receber fomento do Estado, como, por exemplo, imunidade tributária, nós vimos, podem receber, sim, dotação orçamentária, OS pode ser contratada mediante dispensa de licitação. Ah, interessante, né? Como o rol do artigo 24 da Lei 866, ele é taxativo, ou seja, só os incisos decorrentes do artigo 24 autorizam a contratação direta sem licitação pública, né, mediante a licitação dispensável, nós não podemos inserir de maneira alguma as OCIPs
ali, ou seja, trocar o CIP por OS. Se por acaso a administração for contratar um OCIP sem licitação pública, deve motivar como sendo inexigibilidade de licitação. Às vezes o OCIP faz um trabalho diferente de todas as outras pessoas e a administração então contrata aquele trabalho, aquele serviço único, tá bom? Eu não posso substituir na minha prova OCIP por OS lá na licitação dispensável, cada um no seu quadrado. Repito, se a administração for contratar OS sem licitação, vai motivar, então, licitação dispensável, como consta no artigo 24. Se for contratar OCIP sem licitação pública, tem que motivar inexigibilidade de licitação, se for o caso, tá bom? Não posso contratar OCIP por licitação dispensável de maneira alguma. Uma outra informação importante aí para você, viu? Então, sucesso nos estudos, parabéns, eu tenho certeza, tá, da sua aprovação. E lembre, são pessoas interessadas como você que, né, são ali aprovadas em concurso público, viu? Confie muito em você. Sucesso, muito obrigado por enquanto.